E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai estar falando sobre a anatomia do primeiro premolar inferior. É um premolar que é bem diferente de todos os outros premolares. Então aqui eu não vou discutir as diferenças, entre os premolares. Eu vou deixar isso para uma outra aula, para esse vídeo não ficar muito extenso. Mas hoje a gente vai estar discutindo aí as diferenças de alguns dentes anteriores para o primeiro premolar inferior e depois a gente vai para as características individuais desse dente, como a gente sempre faz, para te conseguir diferenciar, se o dente que tu está estudando, se tu tem em mãos, é um dente 34 ou 44. E só antes de começar esse vídeo aqui, eu queria te lembrar que tu pode fazer o download de tabelas com toda a anatomia dental resumida. Essas tabelas foram feitas para impressão, para que você tenha elas em mãos, na hora de estar estudando aí para a sua prova prática. Então, esse material tem um valor simbólico, mas com certeza vai te ajudar bastante. Eu vou deixar o link no primeiro comentário deste vídeo aqui. Mas agora vamos começar essa aula aqui discutindo, como eu falei, algumas diferenças entre o primeiro premolar inferior e os dentes anteriores, para que você consiga diferenciar, esses dentes aí do primeiro premolar inferior, mesmo que isso não seja algo tipo super difícil, às vezes até algumas dessas diferenças podem cair na tua prova teórica de anatomia dental. Então, como tu pode ver nessa imagem aqui, todos os incisivos, tanto os superiores quanto os inferiores, eles vão ter formato da face vestibular trapezoidal, enquanto o nosso primeiro premolar inferior vai ter um formato da face vestibular pentagonal. E além disso, o primeiro premolar inferior vai ser um dente bicuspidado, ao contrário dos incisivos, que não terão cúspide, e dos caninos, que terão apenas uma cúspide. Então, ainda na nossa imagem, tu consegue perceber que os caninos também têm o formato da face vestibular pentagonal, mas é muito fácil você diferenciar o primeiro premolar inferior dos caninos por causa da presença das duas cúspides. E além disso, o primeiro premolar inferior vai ser um dente com uma altura menor do que a dos caninos, principalmente a do canino superior, que costuma ser o dente com maior comprimento de toda a arcada. Bom, essas eram as diferenças que eu queria passar para vocês, é algo bem rapidinho mesmo, e agora a gente vai para o estudo das características individuais do nosso primeiro premolar inferior, começando, claro, pela face vestibular. Então, a face vestibular ela vai ser lisa, convexa e inclinada paralingual. Como tu pode ver na imagem, como eu já mencionei, a face vestibular vai ter formato pentagonal, e esse formato pentagonal se deve pela presença da cúspide vestibular. Então, eu já falei também que o primeiro premolar inferior é um dente bicuspidado e ele vai ter uma cúspide vestibular e uma lingual. E é a presença da cúspide vestibular que faz com que a coroa tenha esse formato pentagonal quando olhada pela vestibular. E é também por causa do formato pentagonal da face vestibular que a nossa borda oclusal da vestibular vai ser dividida em aresta distal e aresta mesial, como tu pode ver na imagem mais da direita. E a face vestibular do primeiro premolar inferior vai ser bastante simétrica. Então, em grande parte dos dentes, a aresta distal vai ser do mesmo tamanho da aresta mesial. Essa, nesse caso, não seria uma característica para você conseguir diferenciar de qual lado seu dente fica na arcada. E se esse for o caso, o ponto de contato mesial vai ter a mesma altura do ponto de contato distal. Só que, em alguns casos, casos um pouco raros aí, a aresta distal vai ser um pouco maior do que a mesial e quando isso ocorrer, o ponto de contato distal vai estar mais para o oclusal do que o ponto de contato mesial, tá? Então, a gente pode ter essas variações, mas no geral essa coroa, essa face vestibular vai ser bastante simétrica. E como tu pode ver nessa imagem aqui, para a gente encerrar essa parte, as bordas mesial e distal da face vestibular vão ser convergentes para a cervical. E agora a gente vai para o estudo das características da face lingual, e essa face tem uma característica essencial, muito importante, para você descobrir se o seu dente é um dente 34 ou um dente 44. E para começar essa discussão da face lingual, eu queria destacar um ponto muito importante,
que é que a cúspide lingual ela é muito menor do que a cúspide vestibular. Então, ali na nossa imagem mais da direita, a cúspide lingual está marcada em vermelho e a cúspide vestibular marcada em azul. E tu pode ver a diferença, né, de tamanho entre essas estruturas para essa imagem. E também tu pode observar que a face oclusal ela é possível de ser observada quase que totalmente, né, quando a gente visualiza o primeiro premolar inferior pela lingual. Isso ocorre exatamente por causa dessa diferença de tamanho entre as cúspides. E por causa da presença da cúspide lingual também, né, a gente vai ter uma face lingual de formato pentagonal, como mostra aí a nossa imagem do meio, e essa imagem também demonstra como a cúspide lingual ela é pequena. Mas aqui uma das características mais importantes, tá? E com certeza é a mais importante que tu vai tirar desse vídeo, é que a gente tem um sulco que divide a cúspide lingual da crista marginal mesial. Isso é importante porque esse sulco vai estar deslocado para a mesial. Então, só de você observar, né, onde que está esse sulco aí na face lingual, tu já consegue diferenciar se o seu dente é um primeiro premolar inferior esquerdo ou direito, tá, pessoal? Então aí, como eu falei, uma das características mais importantes de todo esse vídeo aqui. E bom, em relação à face lingual era isso que eu tinha para falar, e agora a gente vai para o estudo das faces proximais. Quando a gente olha o primeiro premolar inferior pelas faces proximais, a gente consegue mais uma vez observar a diferença de tamanho entre as cúspides e também um outro ponto muito importante, que é a inclinação da face vestibular. Então olhe como a face vestibular desse dente é inclinada, enquanto a lingual ela é praticamente reta, tá, pessoal? E é exatamente esta inclinação da vestibular um ponto de extrema importância para que você consiga diferenciar, né, o primeiro premolar inferior dos outros premolares superiores, como a gente vai ver com mais detalhes em uma aula que eu vou postar futuramente aqui no canal. E é exatamente também por causa dessa inclinação da vestibular que o vértice da cúspide vestibular ele coincide com o longo eixo do dente, como você pode ver nas imagens mais da direita. E a observação das faces proximais não tem nenhuma grande característica assim marcante, tá? A gente ainda consegue observar o sulco dividindo a cúspide lingual da crista mesial, olhando, né, pela face mesial nesse dente. Então, para o primeiro premolar inferior, a análise das faces proximais não tem assim características muito marcantes, né? Mas quando a gente olha esse dente pela mesial, a gente ainda consegue ver o sulco ali dividindo a cúspide lingual da crista marginal mesial. E também a crista marginal mesial ela vai ser mais baixa do que a crista marginal distal. Isso também é possível, né, da gente observar aí nas nossas representações. Então tu pode ver que quando a gente olha esse dente pela mesial, a gente consegue ver parte da face oclusal, o que ocorre com maior dificuldade quando a gente observa esse dente pela distal. E além disso, como tu também pode ver nas nossas representações, a linha cervical mesial ela vai ser um pouco mais curvada do que a linha cervical distal, mas como eu sempre falo, não tente observar o lado que o seu dente fica da arcada simplesmente pela linha cervical, porque ela pode variar de dente para dente. Em dentes posteriores, ela costuma ser mais retilínea por causa da largura da coroa. Isso dificulta a nossa avaliação. Mas, para as faces proximais era isso, tá? Então encerramos essa parte. Agora a gente vai para o estudo da face oclusal. Infelizmente eu tive que mudar um pouquinho aqui as nossas representações, tá? Para a face oclusal, porque eu não gostei muito da representação do Ehlers, do livro, né? Que é um dos livros que eu uso para fazer as minhas aulas. E eu peguei essa representação aqui, que ela tem mais detalhes e características apresentadas de forma mais clara, tá, pessoal? Então, como a gente pode ver nessa primeira imagem, a face oclusal ela vai ter um formato oval, ela não vai ter ângulos marcantes. E um outro ponto bastante legal da gente estar destacando aqui é que a cúspide vestibular, marcada em azul mais uma vez, ela domina praticamente toda a face oclusal por causa do seu tamanho, né? Como a gente já viu nesse vídeo aqui, que é bem maior do que a lingual. Então isso também pode ser observado, né, na imagem que está na tela. Além disso, em grande parte dos primeiros premolares inferiores,
a gente vai ter uma ponte de esmalte que vai dividir o sulco principal e isso vai criar uma fosseta distal e uma fosseta mesial, como está agora na sua tela. A fosseta distal, ela é maior do que a fosseta mesial e ela vai se posicionar de forma mais lingual do que a fosseta mesial, e a fosseta mesial daí vai se posicionar mais para a vestibular, tá pessoal? Então aí mais uma característica bastante importante. E é também pela face oclusal que a gente pode observar a nossa característica mais importante de todas. Então note que a presença deste sulco que divide a cúspide lingual da crista marginal mesial também pode ser observada por oclusal. E isso é algo bastante visível também na nossa representação. E só uma característica que eu esquecendo, mas às vezes a ponte de esmalte ela pode ser cruzada pelo sulco principal. Quando isso ocorrer, né, o sulco vai ter uma concavidade voltada para o vestibular e uma convexidade voltada para a lingual. E daí na ponta do nosso sulco principal a gente vai ter as fossetas distal e mesial, mais uma característica para você estar anotando aí no seu material, mas grande parte dos primeiros pré-molares inferiores vão ter uma ponte de esmalte bastante proeminente, bastante marcante também. E agora, para encerrar este vídeo aqui, a gente vai analisar as características da raiz desse dente, que não são muitas, é algo bem tranquilo aí para a gente finalizar esta aula. Então, a raiz do primeiro premolar inferior ela vai ser achatada mesiodistalmente, por isso ela vai ter uma secção transversal oval. Normalmente, os sulcos dessa raiz vão ser pouco profundos, a gente pode ter uma variação aí onde o sulco mesial vai ser mais profundo que o distal, e em casos mais raros, o achatamento mesiodistal pode causar uma bifurcação apical da raiz, e daí a raiz estaria dividida, né, em porção vestibular e em uma raiz lingual também, tá pessoal? E em grande parte dos primeiros premolares inferiores, a raiz vai ser inclinada para a distal, também não tem segredo nenhum nisso aí, mas como eu já falei em vários outros vídeos, a anatomia radicular pode variar bastante e eu não recomendaria você analisar esta característica individualmente. Mas então, por hoje era isso. Muito obrigado a você que acompanhou este vídeo até aqui. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Eu te vejo na próxima aula, aula de anatomia do segundo premolar inferior.